Nessa manhã eu convido você a pegar o pão vivo aí e abrir ele no livro de Salmos, Salmos de número 34, que vai nos dizer assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aquele que busca ao Senhor de nada tem faltado. Verdade, Deus. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Apartem-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve, os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que o temem, dos que o têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, o salmo de hoje é um salmo maravilhoso, né, presbítero Milton? É um salmo muito lido pela igreja. O Salmo 34 é de uma grandeza, um misto de agradecimento e um misto de reconhecimento da glória de Deus sobre a vida do ser humano. E eu uso a palavra da nossa irmã missionária Helena, né, nossa diretora de mulheres aqui no Atalaia, para vocês que estão vivendo em tempos a qual o Salmo hoje é uma resposta de Deus para a vida de alguns essa manhã. Ao saber, querido, esse salmo, ele foi escrito por Davi, mais um salmo davídico, diante de um salmo tão belo e repleto de ricas mensagens de fé e de adoração. Eu fico assim maravilhado com esse salmo, que esse salmo, se você for lembrar do episódio que aconteceu, e logo após esse episódio, Davi escreve esse salmo.
Fica difícil, querido, pensar que Davi escreveu esse salmo após o episódio em que ele agora está preso, ele agora está levado à presença, sendo levado à presença do rei dos filisteus, a qual ele agora se faz de doido, se faz de louco, né? Ele faz um teatro ali e logo após Deus libertar ele, né? Porque eles acharam que ele estava louco. Lê lá em 1 Samuel capítulo 21, do verso 10 ao 25, aquele, querido, aleluias, esse relato, aleluias, você vai encontrar lá, vou repetir, 1 Samuel, capítulo 21, verso de 10 a 15, você vai ver que ele finge de louco, ele finge ali para poder escapar ali, aleluias, dos seus opressores ali, ele consegue. Você pode imaginar essa cena? E Deus dá a ele esse livramento. Então, querido, eu me deparo com o salmo de hoje. E às vezes, em certa situação, me faz lembrar esse episódio aqui, algo que o diácono Nívio, vez ou outra, fala comigo: pastor, tem hora que a gente tem que fingir de demência. Tem hora que a gente tem que fingir de doido, né? Porque senão a gente não vive. E literalmente Davi está fingindo de doido. Davi está fingindo demência ali, para Deus o poder livrar. Não que Deus precisava disso, mas foi a estratégia que nasceu no coração dele naquele momento ali, querido. Então, nós precisamos, tem hora, em certas situações, em certas falas, em certas conversinhas, fingir de doido, fingir de bobo e deixar Deus agir na situação. Sim, toda essa, aleluia, essa inspiração veio depois daquele teatro de loucura de Davi. Sim, todo aquele teatro. E aí ele começa o salmo dizendo: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloria no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão no Senhor. Então ele está alegre porque funcionou, querido. Funcionou aquilo que ele fez ali naquele momento. Fez ali naquela hora. Funcionou, pastor Cláudio. A loucura que ele fez diante do rei dos filisteus ali, e Deus o livrou da mão deles naquele momento. Conta-se uma história que no caos da Segunda Guerra Mundial, quando os soldados invadiram a propriedade de uma mulher, de uma senhora, tá? Ela se descabelou ali, pegou uma vassoura e saiu correndo de dentro da sua casa, ali gritando palavras sem sentido. E os soldados ali assustados, pensando que ela fosse alguma bruxa, eles saíram correndo, foram-se embora. Foram-se assustados, embora ali. E sabe o que aconteceu com aquela mulher? Fingindo de louca ali na Segunda Guerra Mundial, quando viu que a sua vida ia ser ceifada, ela pega uma vassoura, descabela e sai gritando palavras ali, né? Descompassadas ali. Eles olham para ela e falam: é uma bruxa, e ó, soldados, sebo na canela, saíram correndo. E eu imagino uma cena daquela mulher vendo os soldados correndo. Por isso que eu começo a rir aqui. Ela poupa a sua vida como Davi. Isso está aí, aleluias, escrito em livros aí da história da Segunda Guerra Mundial, a história dessa mulher que se fingiu de louca e conseguiu, como Davi, livrar a sua vida. No momento em que Davi foi posto frente a frente com o rei dos filisteus, aparentemente ele não tinha chance alguma de escapar, e nada do que ele pudesse, que ele dissesse ou poderia justificá-lo. Então Davi buscou um único,
aleluia, capaz de livrá-lo naquele momento. O único, ele buscou a Deus. O fingir-se de louco não calou o seu clamor. Não, querido, ao fingir de louco ali, ele não tem isso, e o Salmo expressa isso, ele não teve, que a sua saída foi porque ele fingiu de louco, não. Davi engrandeceu a Deus, Davi falou que o escape dele, como diz o Salmo aqui, olha o que diz o verso 4, busquei ao Senhor e ele respondeu-me, livrou-me de todos os meus temores. Davi aqui está reconhecendo que não foi o fingimento dele da loucura que o livrou da mão, porque nada que ele pudesse fazer e falar o livraria, a não ser a mão de um Deus todo-poderoso, a não ser a mão de um Deus que não nos deixa faltar nada. E de repente você está aí entristecido, chateado, magoado, ferido, ferida, querido, desesperançoso, desesperançosa, achando que a sua vitória depende de um outro ser humano, ou depende de dinheiro, ou depende... Não, a única coisa que a sua vida tem que depender é de um Deus forte, que no momento da angústia, ele se aproxima de você, se você assim o permitir, e muda a tua história, e muda a tua vida. Então, Davi buscou o único que era capaz de livrá-lo naquele momento, como diz o verso 4, ao fingir-se de louco, não calou o seu clamor diante do Senhor. Aos nossos olhos, querido, pode até soar estranho tal atitude, mas para Davi, para o grande rei, a forma como ele conseguiu escapar de uma morte certa foi uma prova inequívoca de que o Senhor é bom e de que, como é verdadeiro, feliz todo aquele que nele confia, todo aquele que nele refugia, todo aquele que nele espera. Ei, meu amado, se você tem esperado nele, se você tem confiado nele, ele vai se pronunciar. Ele está se pronunciando através deste salmo na sua vida. Busque ao Senhor e ele me respondeu, como diz o verso 4, busquei ao Senhor e ele me respondeu. Busque ao Senhor e ele te responderá. Busque ao Senhor e ele vai te achar. Busque ao Senhor e você vai viver coisas sobrenaturais na sua vida. Ele vai te livrar, ele vai te curar, ele vai te proteger, meu amado, ainda que não seja nessa dispensação, ainda que ele te leve para a glória, ainda assim é uma cura e milagre dele na sua vida. E ele diz, olha, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Quem olhou para ele? Quem Davi está dizendo que olhou para ele? Quem? O adorador. Aquele que vive no ambiente da sua glória. Sim, querido. Busque refúgio nele nesse dia. Busque refúgio nele. Perdão. Foi aqui uma experiência tão real e tão forte que Davi viveu, que ele pôde sentir a presença do anjo do Senhor. Lembrando que na teofonia, quando aparece a palavra anjo do Senhor, é o próprio Deus em forma de anjo. E dentro dessa situação, meu amado, Deus quer te fazer sentir a presença do anjo do Senhor bem aí do seu lado. A presença dele, do próprio Deus em forma teofânica de anjo na sua vida. Davi escolheu refrear a sua língua e esperar em Deus. Davi escolheu refrear a sua língua
e esperar em Deus. Será que é isso que você tem feito? Refreia a sua língua de murmurar contra o Senhor. Refreia a sua língua de amaldiçoar aquele que está te ferindo. Ao contrário, abençoe ele. Lembre que Davi, ao ser perseguido por Saul, várias vezes Deus entregou Saul na mão dele, mas ele tinha no coração: ai daquele que toca no ungido do Senhor. Enquanto o ódio era implacável contra Davi, o amor de Davi por aquele que o odiava também era implacável. Ele decidiu amar meio à perseguição e a poupar a vida daqueles que o perseguia. Certamente, querido, ele teria muito o que falar, sim, diante daquele rei que era perverso e o que perseguia. Mas, querido, do que procurar a paz com ele, Davi tinha os seus motivos ali. Davi tinha os seus motivos ali, irmã Maria da Glória, para poder falar, para poder perseguir aquele que o perseguia. Sim, mas no entanto, ele exerceu o amor, ele exerceu a misericórdia. Porque, querido, quando nós odiamos, quando nós deixamos isso adentrar em nós, o único prejudicado foi nós, somos nós. Se Davi tivesse pronunciado ali alguma coisa, só provocaria ainda mais a ira de seus inimigos. Nada lhe adiantaria. De coração, querido, quebrantado e espírito oprimido, ele pôde sentir, mediante a uma situação inusitada, que o Senhor estava com ele. Como diz o verso 8, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem e a mulher que nele confia. Ele pôde sentir isso e deixou escrito para nós no verso 8 do Salmo 34. Quero repetir aqui: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem e a mulher que nele confia. Que os olhos, querido de Deus, repouse sobre ele e sobre a sua vida, e que os ouvidos divinos ficaram bem atentos ao seu clamor, como ele diz no verso de número 15: os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Meu amado, os olhos do Senhor estão sobre você, os ouvidos do Senhor estão atentos. Então não abra essa bela boca que Deus te deu, não abra, não empreste a sua língua ao murmurar, mas abra ela, como diz o louvor, para entrar no ambiente de glória, para, querido, ser um adorador por excelência. Ainda que te tirem a vida, ainda que te roubem um sonho, seja um adorador, seja aquele que acredita que os olhos do Senhor, que os olhos do Senhor, que os olhos do Senhor e os ouvidos do Senhor estão atentos a você neste momento, nesta hora e nesta oportunidade.
oportunidade. Então, se você está entendendo, eu já estaria abrindo meus lábios aí e direcionando o meu clamor a Ele e dizendo: Senhor, o Senhor, que os seus olhos estão atentos a mim e os seus ouvidos estão abertos ao meu respeito. Começa a contar a tua história, ainda que as lágrimas se corram a face, mas acredite que há um olho, os olhos de Deus estão sobre você, o ouvido de Deus está atento sobre a sua vida e as mãos de Deus estão se movendo neste momento para te prestar o socorro e para te colocar de pé. Sim, Davi, ele tinha essa firmeza. Davi, ele acreditava nisso. Davi, ele acreditava, de coração aquebrantado e com espírito oprimido. Essa era a situação, e quem sabe essa é a sua situação. Coração aquebrantado, espírito oprimido pelas circunstâncias. Mas não se esqueça que mesmo o seu coração quebrado e mesmo o seu espírito oprimido pelas diversidades, não esqueça que os olhos do Senhor estão fintos sobre você e os ouvidos de Deus estão abertos sobre a sua vida. Sim, porque os olhos e os ouvidos repousam sobre a vida do servo fiel. Estão abertos ao teu clamor. Depois, querido, do que aconteceu ali diante daquela situação, Davi teve firme certeza de que, por mais que tivesse que passar por muitas aflições, Deus o livraria de todas elas. Como diz o verso 19. Certeza, olha o que diz. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Puxa na memória, eu gosto muito de usar essa expressão. Puxa na sua memória, faça como Jeremias, busque na memória e você vai ver que em todos os momentos terríveis que a sua vida enfrentou, você está aí para contar a história. Ah, Jesus! Você está de pé aí, meu amado. Quantas situações você venceu, está vencendo e vai continuar vencendo, se colocar no coração que nada pode te derrubar, que do teu lado há um Deus forte, que você não confia em carros e cavalos, mas confia no Deus da tua salvação. Sim, sim. Davi tinha essa certeza de que por mais terríveis que fossem as circunstâncias, de aflições que passasse, Deus o livraria de todas elas. E que não, querido, há condenação para todos aqueles que confiam no Senhor. Não há condenação para aqueles que esperam no Senhor, como diz o versículo 22, o Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será condenados. Então, se tem alguém te condenando, se tem alguém dizendo que ele esqueceu de você, ou que você não é amada mais, ou que você, os seus muitos pecados te tiram o amor de Deus, não é ele, é o teu adversário. Muitas vezes, querido, nós não entendemos o agir de Deus e de repente essa tem sido a circunstância da sua vida. Você não está entendendo nada, mas você não precisa entender, você precisa acreditar que há um Deus que comanda a sua vida por inteiro, ou Ele não é Deus da sua história. Certamente o Espírito Santo motivou Davi a reagir daquela maneira. E qual é a maneira
que o Espírito Santo está colocando hoje para você reagir a essa circunstância. Deixe esse Espírito te dizer a maneira, deixe esse Espírito te envolver e ele vai te dar a válvula de escape, meu amado, minha amada. Racharando, aracalavará, chuire calabanto, riabassui de candore, queneremanaia. Sim, há uma válvula de escape que ele coloca. Se você deixar o Espírito te conduzir e não ser conduzido pelo seu eu, pelas suas emoções, mas ser conduzido pela adoração, ser conduzido a um ambiente de glória, ser envolvido nesse ambiente, e ele vai te dar estratégia como deu Davi naquele momento. O Espírito ensinou Davi como reagir naquela situação. E qual é a reação que o Espírito tem colocado na sua vida? Qual é a reação que esse Espírito está te dando? Qual é a estratégia? Ouça a voz do Espírito. Não endureçais o vosso coração quando ele falar, ainda, querido, que seja palavras que você não concorde. Não precisa concordar, você precisa ter fé que ele está te dando estratégias. Sim, estratégias. Certamente o Espírito Santo motivou Davi a reagir daquela maneira. Mas o que pode nos parecer loucura, porque a sabedoria de Deus para o homem é loucura. Não é assim? Está na palavra de Deus, está no pão vivo, e se está aqui, eu acredito. A sabedoria de Deus para o ser humano é loucura. Diante dos nossos olhos foi loucura que Davi fez. E por que deu certo? Porque ele estava sendo guiado por um Espírito que habitava sobre a vida dele, que o orientava. E olha que na época de Davi o Espírito não habitava como hoje habita em nós. Ele só vinha, visitava e voltava. Hoje não. Hoje esse Espírito dorme com você, come com você, vive com você. Aprenda a ouvir a voz do Espírito. E uma das coisas que nós ensinamos, querido, no grupo de crescimento, evangelização e unidade, chamado GECEL, nós aprendemos a ouvir a voz do Espírito, que fala conosco 24 horas sem parar, e até mesmo quando estamos dormindo. Sim. O que pode nos parecer loucura, também pode ser o método divino para te salvar, para nos salvar. Sim, lembra de Noé? Anunciou um dilúvio num lugar que nunca havia chovido. Como falar de dilúvio se ninguém nunca tinha conhecido nem a chuva? Lembra que era um vapor que subia, que regava a terra? Não parece loucura? Sim, mas Deus falou com Noé que tinha que anunciar o dilúvio em uma época em que nunca havia chovido. O que dizer do profeta Jonas? Fugiu de Deus, como se alguém pode fugir de Deus, e foi engolido por um grande peixe, como diz a palavra. O Senhor pediu ao profeta Oséias, olha, lembra da história de Oséias, que se casasse com uma mulher adúltera, uma prostituta. Loucura! E se Deus te pedir alguma coisa hoje, louco, e quem sabe Ele tem te pedido e você tem negligenciado, achando que é algo seu, da sua mente. Casa, Oséias, com uma mulher adúltera. Estou te dando aqui, querido, alguns exemplos de que o nosso conhecimento é demasiadamente limitado diante da sabedoria divina. Sim, limitado. Limitado.
E foi, querido, nesse salmo que o Senhor, inspirou Davi a escrever mais uma profecia messiânica. Depois do episódio que ele se faz de louco, Deus inspira Davi a escrever mais um momento profético messiânico. Sim, mais um momento profético messiânico. Como vimos aqui, querido, no versículo 20, olha o que diz, olha. Ele lhe guardará de todos os seus, ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles ser quebrado. Está falando da morte de cruz de Cristo. Quando eles foram ali para tentar quebrar os seus joelhos, porque quando demorava a pessoa morrer, eles quebravam o joelho para o tronco cair e ele morrer ali asfixiado. Quando eles foram lá, detectaram que Jesus já não estava ali mais e nenhum dos seus ossos foram quebrados. Então, nós precisamos ver isso, querido. Precisamos. Como vimos aqui no versículo 20, portanto, meu amado, aceitemos o terno convite da palavra do Senhor nesse dia. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Eu, Senhor, os livrarei. Vinde a Ele. Corre para Ele, volta para Ele, se entrega a Ele. Você já tentou em tudo? Já tentou nas drogas? Já tentou em relacionamentos extraconjugal? Já tentou no braço de homem, no braço de mulher? Já tentou na bebida, no tabagismo, no tóxico? O que lhe custa tentar nele? E eu te garanto, querido, que essa tentativa será a mais certa que você vai ter. Vinde a Ele, vinde ao Senhor, vinde ao Senhor, vinde ao Senhor, vinde ao Senhor. Venha até Ele, venha até Ele, venha até Ele. Aceitemos o termos do convite, o terno convite divino da palavra do Senhor. Vinde, filhos, e escutai-me. Olha o que diz. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quando procuramos ouvir a voz de Deus acima de qualquer voz humana, Ele fala conosco. E como fala, meu amado? Eu sou suspeito em dizer. Ele nos faz enxergar a sua provisão em todo o caos, em meio o improvável, Provai, querido, e vede que o Senhor é bom. E ele termina aqui dizendo: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Ouça o convite terno da palavra de Deus dizendo: vinde a mim, vinde a Ele. Ainda que lhe pareça loucura, ainda que lhe pareça, querido, que você está ficando louca, faça o que o Espírito tem falado ao seu coração. Ouça menos voz humana, quem sabe até a sua voz humana, e ouça mais a voz do Espírito Santo que lhe fala nessa manhã. Feche teus olhos agora. Feche teus olhos aí, você que pode. Coloque a mão aonde
você imagina ser o seu coração. Sim, ouça a voz do Senhor. Entra nesse ambiente agora escutando essa voz. E se te der vontade, querido, de chorar, chore diante da presença desse Deus. Chore diante da presença e escute, ainda que lhe pareça loucura, faça a vontade do Espírito nesse momento. Sim, se encontre com Ele, ainda que Davi, querido, naquele momento fez um teatro, se apresentou como louco. Eu ainda crendo que a vida dele governada por Deus foi uma estratégia que o próprio Deus deu a ele naquele momento ali, enquanto todos se desesperam, Davi procura refúgio em Deus e ouvir a voz de Deus. Para de dar voz ao desespero, para de dar voz ao fruto da vinde que mentiu, para de dar voz, querido, aos seus opositores, e agora libere o teu coração, os seus ouvidos, os seus olhos, os seus lábios, em adorar Ele nesse ambiente que Ele te envolve. Sim, aleluia. Orabadará, xaramam, taracalava, xaramandarábia. Rabam, turicalaba, xandarábia. Receba cura na tua alma. Receba cura no teu espírito. Sim, receba cura na sua alma. Receba cura no seu espírito agora. Ouça a voz daquele que tudo vê. Deus, o Senhor é mestre em estratégias. Eu não sei, Deus, aonde está a limitação da tua amada, a limitação do teu amado filho e filha, dessa moça, desse rapaz, desse homem, dessa mulher, desse adolescente, pré-adolescente, dessa criança. Eu não sei, Senhor, aonde está, Pai, a limitação, Senhor, desse ancião e dessa anciã. Mas eu sei, ó Pai, aonde está os teus atos poderosos. Está na tua palavra, está sobre a vida desse amado, sobre a vida dessa amada filha, sobre a vida desse amado Senhor. Deus, que nesse ambiente Ele encontre a resposta necessária para tudo isso que tem sobrevindo sobre a vida dele e dela. Em nome de Jesus, Senhor, que ela aprenda, Deus, em meio ao caos, ouvir, temer e acreditar nos teus atos poderosos. Em o nome de Cristo Jesus. Em o nome de Jesus. Que Ele te exalte no final deste dia. Por esses dias Ele te exalte em testemunho da reviravolta e do poder que o Senhor emite e emana e realiza e manda sobre a vida dele e sobre a vida dela. Em nome de Jesus, seja envolvido nesse ambiente. Em nome de Jesus, receba a tua cura. Em nome de Jesus, receba o teu milagre. Em nome de Jesus, Senhor, eu ministro a cura completa daquele jovem chamado Alexandre. Pai querido, e demais outros que estão no caso como ele, que estão no leitos agora, ó Pai, contagiados por esse vírus Covid. Pai, eu coloco, Deus, ó Pai, os nossos líderes, ó Pai, governamentais diante de Ti. Deus, em nome de Jesus, Pai, que caia temor do Senhor sobre eles. Toma, Senhor, ó Pai querido, os líderes governamentais da nossa cidade. Toma o teu filho e tua filha, cada membro, ó Deus, ó Pai querido, da Igreja Metodista Wesleyana Jardim Atalaia. Toma, Senhor, meu Deus, cada pastor, ó Pai, do nosso distrito diante do Senhor. O reverendo Celso Selva, ó Pai amado, diante de Ti, sua digníssima família. Deus, toma o nosso encontro nessa tarde com o bispo.
Fala como o Senhor tem feito em nosso coração, em nome de Jesus, Deus. Eu ministro um final de semana cheio das convicções estratégicas do Teu Espírito sobre essa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não há outro, querido, que se compare a Ele. Não há outro que se compare a Ele, meu amado. Não há outro, aquele que é e que era, está contigo. Ele é contigo, sim. Aleluias. Rabadará, xarabadacalava, xandarábia. Sim, Deus. Aleluias. Aleluias, exalte a Ele, exalte a Ele. Já começa a agradecer pela vitória, já começa a agradecer pelo milagre, já começa, querido, a deixar esse ambiente, colocar convicções que em tudo isso Ele te faz mais do que vencedor. No ambiente de glória. Anjos e homens exaltam o Rei da Glória. Creia, irmã Maria, creia. Aleluias, queridos. Louvamos a Deus por este dia. E creio que Deus vai continuar falando. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui. Você que quer ouvir esse hino novamente, Ambiente de Glória, Reuel Silva e Dani. E o primeiro foi Adorarei, tá? Você pode baixar aí no seu celular e deixar Deus envolver. Querido, eu quero terminar essa live convidando você agora a estar conosco no culto presencial. Amanhã, 2 períodos, umas 18 horas e o outro que se começa às 19 horas. Primeiro culto, Escola Bíblica Dominical, às 18 horas. Não se atrase, vem estar conosco, tem sido um ambiente de muita glória. Logo em seguida, nós começamos o nosso culto, às 19 horas, amém? Grande culto do amigo, a qual eu convido você, membro da Igreja Metodista Wesleyana Jardim Atalaia, ou você, visitante, que vai vir trazer mais um com você, principalmente não crente, tá? Para ouvir a palavra de Deus poderosamente e cultuarmos junto conosco. Também, querido, eu quero convidar você, homem que me ouve, a estar comigo hoje às 17 horas, tá? Ali na rua Antônio Leão, número 566, bairro Jardim Atalaia, atrás dos prédios ali, tá? Que os moradores, funcionários públicos moram ali, atrás do posto da Polícia Rodoviária Federal, às 17 horas, número 566, bairro aqui Jardim Atalaia, rua Antônio Leão. E, para finalizar, eu quero convidar você a ser um parceiro, tá? Um ajudador de sonhos. Você pode nos ajudar, primeiramente através da sua oração, para que Deus nos envie, tá? Condições de comprarmos o local de culto ou comprarmos um lote para nós sairmos do aluguel. Então você pode nos enviar também a sua contribuição através da agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2, Banco do Brasil. Se Deus colocar o nome desse empresário no seu coração e você passar esse número da conta para ele, deixa Deus te usar, Ele vai te dar estratégia. Também temos o Pix, mas para mim te passar o Pix, você tem que entrar em contato comigo pelo 033-988-12-6732. E eu vou te passar o Pix e as demais formas que temos de você contribuir ou enviar a sua colaboração aí, tá certo? Podemos também ir até a sua residência, a sua empresa, é só entrar em contato comigo. Também você pode entrar em contato comigo pelo direct ou pelo mensagem, deixar a tua mensagem e que eu vou estar interagindo e respondendo você. No mais, um beijo no seu coração,
Tenha um excelente final de semana, tá? Que não perca o culto da sua igreja, você que é membro, você que não é membro, vem estar conosco aí, Rua 31, número 77, ao lado da lanchonete Ponto Top, bairro Jardim Atalaia. Será uma honra te ter conosco. Vou ficando por aqui, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre o seu e tenha misericórdia de ti. Que Deus eleve a face dele sobre a sua face e te dê a paz. A paz do Senhor, até terça-feira, às 9h30 da manhã, com a live Café com Pão. Deus te abençoe e te guarde. Paz do Senhor.